O conflito é o cadinho da mudança. Desde o início de dezembro, os rebeldes Houthi têm estrangulado uma das vias marítimas mais estratégicas para o comércio internacional. Navios foram abordados, mísseis foram disparados e drones foram implantados. Simultaneamente, as marinhas do mundo, incluindo a Marinha dos Estados Unidos da América, têm sido lentas para reagir. Como resultado, o comércio marítimo global foi severamente interrompido. As principais empresas de transporte de contêineres interromperam os envios pelo Canal de Suez e Mar Vermelho. A Marinha dos Estados Unidos da América moveu um grupo de ataque de porta-aviões do Golfo Pérsico para o Golfo de Aden. Ao mesmo tempo, uma nova força-tarefa naval de 10 países está sendo montada para proteger a navegação na região. Mas os americanos não querem se envolver no conflito por procuração no Iêmen. Ainda pior, os poderes vizinhos têm interesses inconsistentes. A economia do Egito sofre, o Irã está procurando uma nova alavanca, a Arábia Saudita tem um cessar-fogo com os Houthis. A China está feliz em ver a Marinha dos Estados Unidos da América esticada ao máximo, e os Emirados Árabes Unidos querem escalar as coisas, mas não querem sujar as mãos. Falando de maneira ampla, o Mar Vermelho é uma confluência de geografia, economia, tecnologia e geopolítica. Os Houthis agora declararam navios americanos como alvos e estão procurando usar a força, mas estão cutucando o ninho de vespas. A última coisa que você quer fazer é ameaçar a Marinha dos Estados Unidos da América. Para que a economia global prospere, o comércio deve continuar sem interrupções. Cerca de 80% do comércio internacional é feito por mar, e os navios devem chegar aos seus portos da maneira mais rápida e econômica possível. No entanto, os navios são mais vulneráveis ao passar por passagens estreitas. O Mar Vermelho é uma dessas vias. É definido por 2 pontos de estrangulamento: o Canal de Suez ao norte e o Estreito de Bab al-Mandab ao sul. Aproximadamente 12% do comércio global e 20% do tráfego de contêineres internacionais passam por esta rota. Também é notável que cerca de 10% do petróleo marítimo mundial e 8% do gás natural liquefeito são transportados pela mesma rota. No entanto, os rebeldes Houthi do Iêmen interromperam isso usando mísseis, drones e navios de ataque rápido. No seu ponto mais estreito, o Estreito de Bab al-Mandab tem cerca de 29 quilômetros de largura e é onde ocorreram as invasões. Até agora, os Houthis visaram diretamente pelo menos 12 navios comerciais que transitavam pela região, disparando mais de 100 drones e mísseis em navios de mais de uma dúzia de países. Os Houthis, que são apoiados pelo Irã, dizem que os ataques são em solidariedade aos palestinos. Mas o bloqueio marítimo também é uma alavanca geopolítica para o Irã em relação à América e Israel. Para adicionar contexto, o outro procurador do Irã, o Hezbollah, tem pelo menos 130 mil foguetes e mísseis apontados para Israel. Mas o Irã não pode usar o poder de fogo do Hezbollah para atacar Israel, pois isso abriria a caixa de Pandora e resultaria no bombardeio americano do Irã. Portanto, em vez do Hezbollah, o Irã optou por retaliar por outros meios. O Mar Vermelho é um lugar onde os iranianos ganharam poder substancial nos últimos anos, graças aos Houthis. Então, isso é o mais próximo que se chega do jogo de xadrez geopolítico. Independentemente das manobras estratégicas, os ataques Houthi são um ataque à liberdade de navegação e obrigam as potências econômicas a reconsiderar as cadeias de suprimentos globais. Em resposta ao bloqueio marítimo, 4 das 5 maiores empresas de transporte de contêineres do mundo suspenderam o envio pelo Mar Vermelho. Estes incluem a Maersk da Dinamarca, a Compagnie Maritime da Fretman Compagnie Générale Maritime da França, a Hapag Lloyd da Alemanha e a Mediterranean Shipping Company da Suíça. Essas empresas juntas representam mais da metade da capacidade global de transporte de contêineres. A British Petroleum também interrompe os envios pelo Mar Vermelho. Se mais empresas de energia aderirem, o fornecimento de petróleo e gás pode enfrentar sérios problemas. Navios de contêineres que fazem rotas entre a Europa e a Ásia estão se reencontrando com o Cabo da Boa Esperança,
que se tornou em grande parte obsoleto desde a abertura do Canal de Suez há mais de 150 anos. No entanto, esse desvio adiciona cerca de 7.400 quilômetros e até 14 dias de tempo de viagem à jornada, custando milhões de dólares em combustível extra e outros custos de seguro e auxiliares. Desde o início da crise, a Marinha dos Estados Unidos da América moveu o Dwight D. Eisenhower, porta-aviões liderado e sua força-tarefa para o Golfo de Aden. Agora, Washington está reunindo uma armada internacional para tranquilizar as empresas de navegação e dissuadir o bloqueio Houthi. Mas o compromisso universal é frágil. A Grã-Bretanha concordou em enviar navios, mas França, Itália e Espanha rejeitaram a operação. Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos também estão notavelmente ausentes. A China, que tem navios de guerra em sua base em Djibouti, também não faz parte da coalizão. O que sobra não é muito de uma força-tarefa. Cada partido tem razões próprias para rejeitar a operação dos Estados Unidos da América. Uma das razões é o custo. Forças navais ocidentais defendem-se de drones baratos com equipamentos caros. Os franceses recentemente dispararam um míssil superfície-ar Aster-15, que vale mais de dólares americanos, 1 milhão para derrubar um drone do tipo Shahed, que custa apenas dólares americanos, 20 mil. Essa não é uma maneira sustentável de combate. Ao usar uma arma de 1 milhão de dólares para abater um drone barato, é o drone barato que efetua a matança. Em suma, as marinhas ocidentais não foram projetadas para repelir o tipo de ameaça representada pelos Houthis. Por outro lado, um drone danificando um navio comercial custaria tanto quanto uma arma de 1 milhão de dólares. Portanto, existem considerações de todos os ângulos, e é isso que torna esse campo de batalha tão complicado. No geral, a Força-Tarefa Naval da América, apelidada de Operação Guardião da Prosperidade, aumentará a segurança perto do Estreito de Bab el-Mandab enquanto escolta navios pela região. Mas isso ainda não é bom o suficiente para as empresas comerciais. Escoltar navios através de uma passagem estreita traria complicações logísticas e perigos. Isso porque se juntar a um comboio exigiria que os navios se reunissem no Mar Vermelho ou no Mar Arábico, o que os tornaria alvos mais fáceis para os Houthis. Embora relativamente pequenos, os Houthis possuem formidáveis e baratos mísseis balísticos antinavio capazes de voar 1.400 quilômetros. Esses tipos de mísseis viajam em altitudes mais altas e velocidades maiores do que os mísseis de cruzeiro e, portanto, ampliam o alcance em que os Houthis podem atingir navios. Como tal, agrupar navios comerciais em um único espaço os tornaria um alvo fácil, como atirar em patos dentro de um barril. Além disso, a indústria de navegação ainda está se recuperando da quebra de logística causada pela coronavírus 19. Como resultado, os custos de seguro para o transporte no Mar Vermelho saltaram de 0,07% do valor de um navio para até 0,7%. Isso é um aumento de 10 vezes em apenas um mês. Além disso, considerando que os petroleiros são avaliados em centenas de milhões de dólares, esse aumento nas apólices de seguro torna o transporte no Mar Vermelho extremamente caro. Por exemplo, um petroleiro avaliado em 130 milhões de lares americanos terá uma apólice de seguro de 910 mil dólares americanos, enquanto antes era de 91 mil dólares. Isso é um aumento acentuado, para dizer o mínimo. Então, em vez disso, gigantes do transporte estão considerando contornar a costa sul da África, mesmo que essa rota seja mais longa. Essa solução alternativa é simplesmente considerada mais prática e econômica do que arriscar danos através do comboio. Para tranquilizar os gigantes do transporte e restaurar a segurança marítima, a administração Biden está considerando operações militares mais extensas contra alvos Houthi no continente. No entanto, fazer isso viria à custa da projeção de poder em outros lugares. China e Rússia, em particular, assistiriam ao conflito se desenrolar com prazer. Para colocar as coisas em perspectiva, os Houthis são uma seita muçulmana xiita minoritária no norte do Iêmen. Surgiram inicialmente como rebeldes lutando contra o governo federal nos anos 90. No entanto, após os protestos da Primavera Árabe em 2012, o governo federal do Iêmen foi derrubado. Os Houthis receberam financiamento e armamento substanciais do Irã e agiram rapidamente para consolidar seu novo poder.
Desde 2014, eles controlam a capital Sanaa, mas geralmente não são reconhecidos pela comunidade internacional como o governo legítimo do Iêmen. Independentemente disso, os Houthis controlam cerca de 1/3 do território do Iêmen e cerca de 70% de sua população. Grande parte da comunidade internacional prestou pouca atenção ao conflito no Iêmen e agora está prestes a ter uma realidade verificada. O governo sem dinheiro do Egito provavelmente sentirá o peso do fardo econômico. Ele fatura quase dólares americanos 10 bilhões por ano com taxas do Canal de Suez. Com o bloqueio Houthi em vigor, o tráfego marítimo ao longo do Canal de Suez também parou. Isso prejudica a estabilidade econômica do Egito e possivelmente sua estabilidade política. Enquanto isso, a Arábia Saudita está notavelmente ausente da crise em andamento. Os sauditas têm combatido os Houthis desde 2015, mas à medida que os armamentos rebeldes se tornaram mais altos e fortes, os sauditas recuaram da luta. Igualmente importante, os sauditas estão ressentidos com os americanos por sua resposta morna aos ataques Houthis às instalações de petróleo sauditas. Em resposta, a liderança saudita tem hospedado inúmeras rodadas de conversas de paz com seus homólogos Houthis, enquanto procuram se desvincular do espaço de batalha iemenita. Então, desta vez, os sauditas acham que vão ser espectadores. Na outra extremidade da península, os Emirados Árabes Unidos apoiam uma facção diferente no conflito iemenita, e como os Houthis estão localizados a uma distância confortável, os Emirates ainda consideram o Iêmen como um imóvel disponível e estão prontos para lutar por ele. Eles só não querem fazer a parte da luta. Em vez disso, agentes emirates estão fazendo lobby junto aos legisladores em Washington para dar luz verde às ações militares americanas contra instalações e bases Houthis. Tudo é justo nos negócios e na guerra. No geral, porém, o comércio marítimo internacional é uma rede profundamente complexa. O bloqueio Houthi ocorre em um momento em que as economias europeias se afastaram do petróleo e gás russo e aumentaram suas importações de energia por via marítima, grande parte dela vindo do Oriente Médio e passando pelo Mar Vermelho. Portanto, quanto mais tempo durar o bloqueio Houthi, mais graves serão as consequências para a Europa e os compromissos na Ucrânia. Até agora, a Força-Tarefa Naval Internacional da América deixou os Houthis indiferentes, se apenas por causa de sua distância física da luta e apoio do Irã. Com toda a probabilidade, os Houthis continuarão seus ataques enquanto não houver uma reação significativa. Na verdade, os Houthis podem se sentir fortalecidos, já que o bloqueio fortaleceu sua mão geopolítica. Os Houthis e os iranianos sabem que os Estados Unidos não querem ser arrastados para o conflito de procuração iemenita. Os Houthis têm uma estrutura descentralizada. Não há um único alvo ou ativo que possa degradar sua capacidade para a guerra. Então, lutar contra os Houthis seria uma operação prolongada sem fim à vista. Isso não é algo que os americanos desejam neste momento, se apenas porque Rússia e China são prioridades mais urgentes e os Estados Unidos precisarão de toda a sua força para manter esses dois à distância. No entanto, as coisas podem mudar rapidamente se um ataque Houthi resultar em baixas americanas. Biden seria forçado a tomar medidas retaliatórias severas, trazendo consequências imprevistas e imprevisíveis. Mas mesmo aquém disso, os ataques Houthi no Mar Vermelho correm o risco de arruinar a economia global se não forem abordados. A chave para essa crise é o Irã, e sempre foi. O financiamento, armamento e até as táticas dos Houthi vêm todos dos iranianos. Eles têm sido um proxy leal para o Irã e sua causa. Os Houthis literalmente adotaram o grito de guerra de Teherã, morte aos Estados Unidos da América, morte a Israel, como seu slogan oficial. No entanto, o problema com a lealdade a uma causa é que, na maioria das vezes, a causa trairá seus seguidores. Eu fui seu anfitrião Shirvan do Caspian Report. Obrigado por assistir e Sagal. Obrigado.